Boa tarde. Bem-vindos a mais uma conversa sistêmica. Hoje o nosso tema é a importância da mãe no sistema familiar. É um prazer poder ter você por aqui e gostaria de pedir para você colocar suas dúvidas, suas questões aqui nos comentários, que à medida do que for sendo possível, a gente vai respondendo. Outra coisa, oi Maria Luísa, tudo bem? Boa tarde. Se você acha que esse conteúdo é bom, faz sentido para você, pode auxiliar na sua vida, pede, salva, compartilhe com seus amigos, compartilha, marca mais uma pessoa que ele possa fazer a diferença. Eu vou chamar a Maria Luísa agora para a gente começar a nossa conversa sistêmica. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem, Maria Luísa? Como você passou? Tudo jóia, maravilha, né? Que delícia começar a semana falando, né? Falando desse assunto tão importante nessa live, né? Primeiramente, eu quero te agradecer pelo convite. Sabe que você é muito querida para mim, é uma honra estar aqui com você. Eu é que agradeço a sua disponibilidade, porque eu sei que você é bastante ocupada, né? A Maria Luísa, para quem ainda não conhece ela é a mentora do grupo Destrava Terapeutas, né? Então, eu sei que ela é bastante ocupada e eu quero agradecer de coração a você estar aqui nesse momento, podendo contribuir com o olhar sistêmico, para que a gente possa levar conhecimento a mais pessoas, né? E que esse conhecimento possa, sim, liberar e melhorar a vida dessas pessoas. Perfeito, Lu. Né? Esse conhecimento, ele é assim, é necessário na vida das pessoas hoje, né? Então, assim, quanto mais a gente puder compartilhar esse conhecimento, mais cura a gente pode levar para a vida das pessoas. Então, é como você falou, né? Já compartilha, você que estiver vendo essa live, compartilha com uma amiga que precisa também, né? Aprender como ter um dia a dia melhor, como aprender a lidar com as suas próprias questões e como conhecer esse pensamento, essa conexão, né? Porque o sistêmico, ele é uma ligação com tudo. Então, quando a gente fala sistêmico, é tudo que é sistema. Então, tudo, né? Tudo tem um sistema. Então, primeiramente, eu quero me apresentar. Eu sou a Maria Luísa, sou terapeuta, mentora e consteladora familiar, né? E a minha missão é ajudar pessoas a se conectar com elas mesmas, né? Para que ela possa realmente assumir o controle em todas as áreas da sua vida, seja a vida pessoal, profissional, financeira, porque tudo está ligado. Então, assim, quando a gente se cura de algo, a gente não cura somente a nós, a gente cura todo o nosso sistema, porque nós fazemos parte de um todo, onde ninguém é excluído, ninguém pode ficar de fora, né? E quando isso acontece, tem esses vários emaranhamentos aí que a gente vai falando aí, que a Lu já vem falando, que eu já vi nas lives aí, né? Perfeitamente aí, com muita sabedoria, né, Lu? E faz parte. E hoje esse tema é um tema que eu gosto muito, né? Eu adoro falar do relacionamento da mãe, a importância da mãe no sistema familiar, né? Porque mãe, o que é mãe, né? Mãe é a cara do sucesso, que nem a gente diz, né, Lu? Você vai querer fazer alguma outra implementação aí, ou a gente já começa a falar aí? Acho que nós já podemos começar a falar, né? Da importância dessa mulher no sistema de cada um, né? E como, quando não há essa conexão com a mãe, pode afetar a vida das pessoas que fazem parte do sistema, né? Sim, perfeitamente. A mãe é a cara do sucesso, que nem a gente fala assim. Por quê? O que é o sucesso, né? Sucesso é a gente conseguir aquilo que a gente quer, né? Porque o sucesso do outro, ele tinha almejado algo e aí quando ele conquista, então assim, ele conquistou aquilo que ele queria muito. Isso é o sucesso. É você chegar aonde você queria, né? Onde você almejou. E o que é o que isso tem a ver, né? O nosso primeiro sucesso é atravessar o canal do parto. Por quê? Quando a gente atravessa esse canal do parto, a gente se prepara para viver sozinho. Porque até então, dentro da barriga da nossa mãe, tudo acontecia de forma muito natural ali, através do cordão, o alimento vinha através da nossa mãe. E quando a gente faz esse caminho, atravessa esse canal do parto, a gente precisa o quê? Aprender a respirar sozinho,
o primeiro alimento, a gente precisa ir lá, aprender a sugar o peito da mãe. Então, precisa ir em busca do alimento, já não é mais aquela coisa de estar tudo trazendo ali com facilidade dentro da barriga da mãe. E é onde muitos têm essa dificuldade, né? Que nem no meu caso, isso acontece muitas vezes também. No meu caso, que eu tenho uma filha prematura, muitos de nós têm essa dificuldade depois de buscar esse alimento sozinho, né? E de respirar sozinha. A minha filha, ela esquecia de respirar. Ela teve até parada respiratória porque ela esquecia de respirar. Então, assim, olha o quanto que a gente precisa voltar, às vezes, e buscar o que a gente trouxe de informação dali de dentro, aonde a gente estava, porque é a nossa primeira casinha. Então, sair desse processo, né, desse canal aí do parto, é ir para a vida e o quê? A gente traz o quê? Esse primeiro amor dessa mãe, né? Então, por isso que é muito importante o papel da mãe no sistema familiar. Porque a mãe é amor, né? Então, através dali, do cordão, a gente não recebe só o alimento, nós recebemos também o amor dessa mãe, porque ela se disponibilizou, ela disse sim ali juntamente com o nosso pai, a nossa vida, né? E aí, então, é muito fácil, às vezes, a gente falar algo da nossa mãe, ou a gente querer a nossa mãe, a mãe tinha que ser assim, ou a mãe tinha que ser assado, mas às vezes a gente esquece que a mãe, ela não tinha que ser do jeito que a gente queria, né? A gente é grato só pelo sim dessa mãe pela nossa vida, simplesmente pelo sim. E aí, mas e daí, né? O que acontece comigo se eu não tomo o amor dessa mãe, né? Tudo que eu começo a fazer, por isso que às vezes muitas pessoas têm dificuldade. Às vezes a pessoa começa um trabalho, ela não termina. Ela começa um relacionamento, ela tem dificuldade, às vezes, de continuar nesse relacionamento, né? E aí, então, é como se, tipo, nada chega ao fim. Isso tudo está relacionado ali nesse processo que a gente fala, nesse canalzinho ali, né? Porque a gente precisa dessa força da mãe. A gente precisa tomar essa mãe. Porque quando a gente toma essa mãe, a gente fala o que é tomar a mãe, né? Tomar a mãe é o quê? Aceitá-la, honrá-la como ela é, simplesmente, sem julgamento nenhum. Olhar para essa mãe com muito amor. Ser grato por essa mãe, pela vida que veio através dessa mãe, né? Para que realmente você se sinta completa com esse amor dessa mãe, a força desse pai, que é muito importante a gente ter, né? Como você falou ontem na live, né, Lu? Tão lindo a falar dessa força do pai, porque nós não tem como a gente ser só mãe e só pai, né? Não existe essa de, eu sou mãe e pai, e um pai dizer eu sou pai e mãe. Não. Pai, a mãe é mãe. A gente precisa dos dois para sentir completo. Mesmo que, eu moro, mas eu nem conheço o meu pai. Não tem problema. Ele está em você, porque 50% de você é seu pai e 50% é sua mãe. Eu só moro com meu pai e não conheço a minha mãe. Não tem problema. Para que você viesse ao mundo, você precisou de duas pessoas se unirem para gerar essa vida, né? E então, nós só vamos nos sentir completo quando a gente estiver realmente com essa força e esse amor em conjunto. Aí sim nós conseguimos sentir completo, conseguimos concretizar as coisas em nossa vida. Porque é como se ficasse faltando algo. Tipo, eu tô completa, eu tenho pai e mãe. Então, se falta um lado, se falta esse amor da mãe, como que eu fico? Eu vou para outra direção, eu não consigo seguir rumo ao meu destino, à minha vida. Então, eu vou para outros caminhos, mas não vou para onde eu preciso ir, aonde é o que é meu, né? Por isso que né, Lu? Sim, é muito importante. A mãe é sinal de força e coragem, né? Porque foi uma mulher que tem defeitos, que tem dificuldades, mas que disse sim à vida e se disponibilizou a cuidar dessa vida, né? Então, por isso que muitas vezes o amor interrompido ou uma mãe que teve que doar um filho ou um falecimento precoce vai gerar distúrbios que a pessoa vai carregar para a vida toda, né? Porque é o que você disse, a força que nos impulsiona vem do pai, mas se não existir a vida que é entregue pela mãe, isso não vai se realizar. A única maneira, o único portal que nós temos para chegar até aqui é através da mãe, é através da mulher. Então, se nós estamos aqui é porque existiu uma mulher lá atrás que disse sim à vida e correu muitos riscos, porque existem muitas mortes no parto, muitos problemas, para que a gente pudesse estar aqui hoje, né? Perfeito, né, Lu? Com certeza, sem qualquer julgamento, né? Sem qualquer julgamento por essa mãe, né? E às vezes as pessoas esperam achar que eu queria que a minha mãe fosse assim.
ou queria que a minha mãe fosse assada. Então, assim, quanto mais você olhar para sua mãe e quanto mais você julgar a sua mãe, você focar em algum defeito dela, mais você vai repetir aquele defeito. Aquilo que Sim, você fala que é um defeito que você não gosta. Não é, Lu? sim, as pessoas idealizam a mãe, né? Muitas vezes elas culpam a mãe por não conseguir alcançar determinadas metas, mas o problema nunca está na mãe, está na pessoa em não ter tomado a mãe, em ter idealizado uma mãe. Quando eu começo a julgar, a excluir a minha mãe por qualquer motivo que tenha sido, eu não tenho mais força para realizar e ao mesmo tempo eu me torno igual ela. Ontem na live eu ainda comentei que eu sigo uma blogueira que mora no Canadá, que ela estava se colocando, nossa, eu sempre julguei minha mãe, sempre critiquei minha mãe porque limpava a casa aos domingos, e hoje eu estou fazendo a mesma coisa. Ou seja, ela está fazendo um movimento de repetição, e isso não acontece só com a limpeza da casa, mas com N outros propósitos, né? Então, esses tempos eu encontrei com a minha mãe e aconteceu uma situação, né, um tanto corriqueira aqui em casa. Aí ela veio falar para mim, eu falei, nossa mãe, mas é exatamente isso, eu sou igualzinha a senhora. Então a gente, muitas vezes por essa lealdade invisível, a gente faz aquilo que a nossa mãe fez. Aquilo que nós criticamos na nossa mãe, nós repetimos, né? Eu passei por uma situação assim na minha vida diante disso daí, porque a minha mãe, desde criança, eu cresci vendo a minha mãe fazer serviço social, serviço voluntário, né? Então, minha mãe ela era coordenadora pastoral da criança, minha mãe participava de muito projeto social. Então, a gente cresceu vendo esse trabalho da minha mãe. E aí, então, quando eu cresci, sempre fui também participando de projeto social com jovens, né? E aí depois, quando eu já começava a participar de outros projetos já depois na vida adulta, quando eu fui embora, imigrante, comecei a fazer o trabalho com os imigrantes. E quando eu iniciei meus trabalhos como terapeuta, eu também tinha dificuldade de cobrar. E aí eu comecei a me trabalhar por que aquilo acontecia comigo. E de alguma forma, o que acontece? Eu olhei tanto para minha mãe vendo trabalho social, a dificuldade que a minha mãe tem de vender o trabalho dela. Minha mãe é artesã, ela faz coisas lindas. E ela não consegue valorizar o trabalho dela, ela não consegue ver valor no trabalho dela. E eu me senti, né, diferente, por tipo, eu não posso cobrar, minha mãe não cobrava, eu não posso cobrar. E aí, então, eu precisei trabalhar isso em mim, porque era algo que já vinha da minha família, né? A minha avó era assim, minha avó também não conseguia cobrar, fazia muito serviço social, não conseguia cobrar. E aí, então, eu tive que trabalhar isso em mim para me entender. Quando eu tive, né, eu já passei 18 vezes pelo centro cirúrgico em apenas 3 anos. E aí, então, eu falava assim, eu sou tão grata ao médico que cuidou de mim, eu tive queimadura 3º grau, e ele foi tão, nossa, ele foi uma bênção na minha vida. E eu falava assim, foi tão justo ele ter recebido porque ele foi tão bom para mim. Então, por que ele não deveria ter recebido se ele foi tão bom para mim, ele fez um trabalho tão excelente, tão necessário para mim naquele momento? Então, o que é? Eram as minhas crenças relacionadas ao dinheiro, porque eu olhava para minha mãe, via ela fazendo aquilo e gravei como uma verdade. Quando não é, tá tudo bem a gente receber pelo nosso trabalho, né? Hoje eu Sim. sei, mas eu tive dificuldade de olhar e falar assim, mas como que eu vou cobrar por algo que é tão bom? E aí, então, a gente começa a olhar isso aí, a gente carrega isso com a gente. Às vezes a gente nem tem consciência, isso é inconsciente. Então, como que eu vou Sim. fazer algo que a minha mãe não fazia? É como se fosse uma lealdade. Não, eu vou ser diferente. A minha mãe não cobrava, por que eu vou cobrar? A minha avó também não cobrava, fazia muito serviço social. Então, a gente traz isso e a gente vai repetindo. Enquanto alguém não olhar para isso, é incrível como, né, as pessoas, os nossos filhos vão tendo sintonia com isso e vai levando adiante. Não significa que a gente não vai fazer caridade. Eu continuo fazendo, faço projeto social, como vocês viram esses dias, a gente está postando aí, né, um projeto de ajudar as pessoas que estão sofrendo por consequência da Covid-19. E não tem nada a ver. A gente pode fazer serviço social, a fazer atendimento gratuito, se a gente sentir necessidade, porque hoje a gente tem a facilidade de sentir o que a gente precisa, até onde a gente pode ir, né? E tem muitos casos que você contribui, às vezes uma ligação que você faz para a pessoa
uma conversa que você tem com ela ali de 5 minutos, você contribui com ela de uma maneira que não existe, como diz não tem como colocar um valor, né? Não tem valor aquilo dali. É imensurável aquilo dali. E então você pode contribuir sim de várias maneiras, mas é só para vocês entenderem a crença que eu trazia em relação ao cobrar. Isso pode ser em relação ao relacionamento também. Por quê? A mãe, né? A mãe ali é a primeira, o relacionamento mais próximo que a gente vê ali é o dos nossos pais, né? E aí, então, quando eu vi o relacionamento ali também, a forma ali da minha mãe com o meu pai, eu achava que, meu Deus, eu vou viver isso, eu nem vou casar, né? Porque a minha mãe faz isso, eu não consigo fazer isso. Eu não consigo ser assim. E a gente leva isso pra gente, né? A gente leva. E a minha mãe é o quê? Ali na relação, a minha mãe era paciente, amorosa e tentava conversar, mas não tinha como muito conversar. E aonde a gente precisa procurar e olhar. Então, tá acontecendo alguma coisa com você? Olhe para sua relação com a sua mãe, né? Olhe para sua relação com a sua mãe. Como que era essa relação com a sua mãe, né? Quando você era criança, como que era? O que você via dentro da sua casa? Como que é a relação das mulheres da sua família, né? Porque a mãe é isso. A mãe, ela é essa parte nossa que consegue expor os sentimentos, porque o homem já é da própria natureza do homem. O homem é força, né? O homem é mais bruto, que nem diz. Um exemplo, aqui na minha casa eu tenho um adolescente. Comigo, meu filho já não consegue ter certas brincadeiras de luta e tal, porque eu não gosto. Mas ele já procura o pai dele, porque com o pai dele os dois brigam, luta ali, aquelas coisas doidas, e eu não me dou com aquilo. E aí, antigamente, eu brigava com meu marido quando o meu marido fazia isso. Hoje eu entendo que o meu filho precisa dessa força, né? Porque é aquela coisa, o filho machuca, a gente vai lá, ai, tadinho, machucou. O pai fala assim, levanta seu mole, vai embora, levanta, isso aí não foi nada não. Aí a gente fala assim, nossa, mas você não tem coração. Não, não é que tem coração, porque o pai é isso, o papel dele é esse, é dar É força dele. impulsionar para a vida, né? Com certeza. Então a gente entende, né, que o filho precisa disso, de ouvir isso do pai. Vai, isso mesmo, levanta, bora, não foi nada não, isso aí vai sarar. Porque na nossa vida vai ser assim. Você pode prestar atenção que quando uma pessoa é muito acostumada, a mãe passa muita mão na cabeça ali, a gente precisa, assim hoje, como nós mães, porque a gente está falando aqui a questão das nossas mães, mas nós que somos mãe também, então se você é mãe, começa a olhar para a sua relação com o seu filho. Porque às vezes nós temos a dificuldade de liberar o nosso filho para o pai empurrar para a vida, né? A gente Sim. fica ali assim para o pai, não faz isso com a minha princesinha, né? Eu tenho uma filha também. Então, tipo, minha menininha, minha princesinha. Não, deixa esse pai empurrar essa menina para a vida também. Deixa o pai empurrar esse filho. A gente quer segurar pra gente. Não, a gente precisa deixar o filho tomar essa força do pai e da mãe, né? Porque faz essa diferença, não é, Lu? Sim, quando o Bert já falava, né, que quando a mãe permite o acesso do pai aos filhos, os filhos terão sucesso na vida, né? Então, porque muitas vezes a mãe, ela quer o filho só para ela, né? E nós criamos o filho para a vida, a gente entrega a vida e deve abençoar. Eu sempre falo que filho de peixe, peixinho é, mas pode nadar diferente. Então, cabe a nós, como mães, abençoarmos os nossos filhos para que eles tenham as próprias escolhas livre dos emaranhamentos do nosso sistema, daquilo que a gente veio trazendo enquanto crença limitante, né? Perfeito, Lu, isso é perfeito, porque até esses dias eu atendi uma pessoa que ela teve uma separação, e aí o que que acontecia? Eles se separavam e ela estava colocando o filho contra o pai, né? E aí então o que que acontece, né? Vamos supor ali, essa é um exemplo aqui, como se tipo assim, esse maior aqui é a mãe. Aí o menorzinho é o filho. Essa mãe, ela estava colocando esse filho contra esse pai. Esse pai, ele tinha um vício, né? Mas não cabe a esse filho julgar esse pai, porque assim, a gente sabe que através do vício tem uma dor ali muito grande, um vazio muito grande, né? Que cabe se olhar a cada ser, a cada indivíduo, né? Isso cada um no seu particular, né? Então não cabe a nós julgar. Então essa mãe, ela não tem o direito de dizer, você não deve gostar do seu pai porque ele não presta, porque ele é assim, porque ele é assado. O que estava acontecendo com esse menino? Esse menino começou a se isolar. Esse menino começou a ficar com tanta raiva do pai e ele começou a ficar isolado. E essa mãe, vendo esse filho isolado, ela ficou em desespero e veio procurar ajuda.
E quando a gente abriu a constelação, estava muito clara ali essa dificuldade que esse filho estava em olhar para os pais e conseguir, tipo assim, meu pai é tão mal, ele estava excluindo o pai da vida dele. E isso, de alguma forma, estava interferindo na vida dessa criança, né? E quando ela viu isso, ela ficou chocada, porque até então ela não conhecia muito a questão da visão sistêmica e da constelação. E ela falou, o que eu estava fazendo com o meu filho? Né? E foi muito linda essa constelação, porque ela conseguiu olhar para esse homem, né? E liberar esse filho para esse pai, né? Porque o que acontece? Quando a mãe libera esse filho para esse pai, ele consegue tomar o seu lugar, porque não tem como escolher entre pai e mãe. E eu vivi isso na prática, não é à toa que às vezes esse caso chega até mim, né? Porque quando meus pais se separaram, eu tinha 15 anos, e o meu pai pediu para escolher, ou ele ou a minha mãe, né? Então, se eu fosse ver minha mãe, não podia ver mais ele. Ficou aquela confusão. E eu acabei indo com a minha mãe e ele não queria me ver. Então, assim, eu tive que trabalhar muita coisa. E isso interferiu muito na nossa vida, assim como interferiu na vida dessa criança, né? Dessa constelação que a gente fez. Então, o que a mãe precisa entender? Se há uma separação, independente do qual foi o motivo, isso é coisa de adulto. Isso é coisa de gente grande. Você e o seu parceiro é grande. Então, qual é o papel da mãe? Não interferir, não colocar o filho no meio. Porque quando a mãe coloca o filho no meio, muitas vezes, por trás de uma atitude de uma mãe dessa, o que está? Muitas vezes esse filho pode estar representando um parceiro da mãe do passado. Porque às vezes fica muito visível numa constelação, quando o filho, a mãe teve um relacionamento lá no passado, e algo não ficou bem resolvido, esse filho vem a representar essa pessoa. E quando esse filho fica depois dividido entre o pai e a mãe coloca esse filho contra o pai, isso vem à tona novamente, né? E aí, então essa criança volta a ficar com esse sentimento, tipo, mas eu tenho que ficar sempre protegendo a minha mãe. E aí ele vai para um lugar que não é dele, né? Então a gente precisa sempre tomar cuidado. Qual é o nosso lugar? Qual é a nossa obrigação? Então, a mãe ela vai ter o papel dela e o pai vai ter o papel dele. E ninguém tira esse papel da nossa vida. Mãe é mãe, Sim. pai é pai. Né, Lu? Exatamente. O nosso pai e a nossa mãe se completam na gente, né? Os filhos são a completude da união dos pais. Ontem ainda comentei também, teve um meme que eu andei vendo, que a mulher dizia assim, ela se separou do marido e disse, eu vou pegar as crianças e vou para casa da mamãe, né? Eu nunca mais quero olhar a sua cara. Como essa criança vai se sentir se ela é 50% pai? Né? Que postura ela vai tomar? Ela vai começar a rejeitar ela mesma, porque ela sabe que parece com o pai. E quando a mãe diz assim, alguma coisa de ruim acontece, ela olha para a criança e diz, mas você é igualzinho seu pai, vê o defeito. Então você também tem que ver a qualidade. Né? Quando acontece alguma coisa boa aqui em casa, geralmente eu falo para as minhas meninas, eu tenho 2 meninas, eu falo assim, tá vendo? Isso é do seu pai, você aprendeu com o seu pai. Porque você também tem que valorizar o aspecto positivo desse homem nos seus filhos. Ele deve ser amado através dos filhos, né? Independente se você vai viver junto o resto da vida ou se você vai se separar. Então, a separação tem que ser sempre, quando ela acontece, quando ela é necessária, quando o amor acaba, tem que ser sempre com respeito. Eu tenho um casal de compadres que eu admiro muito, porque eles se separaram e conseguem fazer essa diferenciação. Eles têm um convívio muito saudável com os filhos, né? Um respeita o marido o marido respeita o novo marido da mulher, a mulher respeita a nova mulher do marido e vivem em harmonia. O ideal seria que todas as separações fossem dessa forma, né? Porque assim o amor que existe nos filhos também é respeitado. Mas quando isso não é possível, tem que fazer exatamente o que você disse. Não colocar a criança no meio da separação, né? Perfeito. O filho fica muito dividido, né? Nós temos que estar sempre atentos a isso, né? Tanto como filhos, quanto como mãe também, né? Porque como filho também, às vezes a gente tem a questão de se meter muito na vida da nossa mãe. A gente acaba o quê? Se colocando no lugar de mãe da nossa mãe, aonde a gente... Arrogância sistêmica, né? Sendo arrogante, né? Perfeito. Porque os nossos pais vão ser sempre grandes e nós sempre pequenininhos. E quando Exato. isso acontece, nós estamos invertendo os papéis. Nós estamos querendo ficar grande e enxergando nossos pais pequenininhos. E aí é onde que a gente
faz se emaranha, né? Isso que chama emaranhamento sistêmico. É quando alguém, ou você sai do seu lugar para viver um papel que não é seu, ou você está identificado com algum emaranhamento do passado, mas às vezes a gente procura se emaranhar. Por quê? Se você está vendo algo na sua mãe e você fica ali, batendo naquela mesma tecla ali, ou você fica criticando, você fica julgando, ou você tá ali pedindo para se emaranhar, porque daqui a um pouco você está julgando a tua mãe, você está querendo tomar conta da vida dela, toda vez que você se entregar, vai ter aquela discórdia entre vocês, mãe, você tinha que ser assim, você tinha que ser assado, e aí acaba tendo muito conflito, porque a gente também, eu atendo muitas pessoas que não conseguem se relacionar bem com a mãe, porque ela fala, não, porque a minha mãe se mete muito na minha vida, porque a minha mãe faz isso, ou a minha mãe faz aquilo, e aí quando a gente fala para ela, tá, mas assim, vamos fazer uma coisa? Antes de você atravessar esse canal do parto, de você vir para a vida, a sua mãe cuidou de você, né? E então, onde que está esse amor por essa mãe? É esse amor que a gente tem que cultivar, é o amor da vida. Por quê? Tem como colocar um preço num filho nosso para vender? Né? Pra gente que é mãe. E se você não é mãe, mas pela sua vida, tem como colocar um preço na vida? Não tem valor na vida. É imensurável, né? E então, é só por isso que a gente tem uma dívida eterna com nossos pais. Não é porque a mãe criou, essa dívida ela é lá no canal, lá mesmo, antes parto, não é o pós-parto. Mesmo que a mãe acabou de nascer, a mãe te entregou para adoção. A mãe, minha mãe não cuidou direito, a minha mãe não dava comida direito, a minha mãe não me dava roupa direito. Não tem problema. A mãe não é mais mãe porque deu roupa boa, não é mais mãe porque deu comida boa, não é mais mãe porque comeu, pagou colégio particular, não é mais mãe porque amamentou também não, tá? Uma coisa que a sociedade julga muito aí, a questão, a gente tem que olhar muito isso, respeitar essas mulheres que não conseguem amamentar, tá? Porque gera uma polêmica aí, a mãe, ela não é mais mãe porque ela amamenta. Ela é mãe antes do filho nascer ali, aquele canal pós-parto, ela já era mãe. Ela não vai ser É mãe quando ela porque deu mamar. É porque ela disse sim para a vida, né? A partir do momento que o esperma e o óvulo se juntam, ela já é mãe. E ela poderia ter feito um aborto, mas não fez. Ela disse sim para a vida. E só por isso é que ela merece a honra e o respeito, a nossa reverência. Mas isso não quer dizer que aquilo que a gente comentou, que ela não tenha defeito. Ela tem defeitos, mas por esse sim à vida, ela deve ser honrada e reverenciada. Então, a gente, como adulto, a gente deve dizer assim, ó, eu recebo a vida da minha mãe, do meu pai com alegria, agora é comigo. Agora eu vou fazer aquilo que não me foi entregue. Isso é estar no adulto, né? É ser saudável. Mas nós sabemos também que isso dificilmente acontece. Porque a maioria das pessoas, de forma inconsciente, julga, né? E tudo que a gente julga, a gente repete. Não é verdade? Quanto mais julgar, mais você vai repetir. Daqui a um pouco você vai ver, seu marido vai estar, nossa, você tá igualzinha a sua mãe. Ou então seus amigos vão falar pra você tá igualzinha a sua mãe. Porque é assim, gente, né? E isso é independente, mas isso é respeitar, falar, tem jeito certo de falar. Que nem, ó, eu entendi qual é o meu lugar, eu me trabalho mais. A minha mãe, ela ainda tem uma certa dificuldade, mas hoje eu já consigo o quê? Deixar a minha mãe fazer do jeito dela, porque ela é grande, eu sou pequena. Quando eu cheguei, Sim. ela já existia. Então, hoje eu consigo olhar para ela, se ela quer continuar assim, tá tudo bem, a escolha é dela. Eu posso escolher o que fazer com a minha vida, mas com a da minha mãe, não. Eu não posso escolher Eu a olho vida dela. Ela Eu sabe olho o viver melhor do destino, que eu. né? Sim, eu olho o destino do outro com respeito, né? Eu A só única vou coisa até que a onde gente... é permitido. Sim, perfeito. A única coisa que a gente pode fazer, né, Lu? É olhar e falar assim, ó, tem uma coisa que a sua mãe faz que você não quer. Você olha para aquilo, identifica e fala, aquilo ali eu não quero para mim. Isso a gente tem o direito. Eu não Sim. quero aquilo dali para mim, tá tudo bem. Porque amar a mãe, honrar a mãe, não significa que a gente tem que ser igual a ela. Então, se tem E algo nem que a sua dizer mãe sim para tudo, né? perfeito, olha e faz, ressignifica isso em você. Né? Não precisa ir lá e ressignificar a sua mãe, falar para ela. Porque é para você, é o que você sente em relação à sua mãe. Porque você acha que para você ficar bem, a mãe tem que mudar a mãe. Não, tem que mudar a sua atitude perante a sua mãe. A sua mãe, ela já existia antes de você chegar, né? E aí, então, é olhar para essa mãe, porque o papel dela, a importância dela, o seu colocar no seu lugar perante a sua mãe é o que vai fazer diferença na sua vida. É o que vai fazer diferença, o sucesso em todas as áreas da sua vida. Por isso que a gente fala, quando a gente fala todas as áreas,
Porque, assim, em qualquer área, o sucesso é você atingir aquilo que você quer. Então, se tá te faltando algo, se você fica sempre no caminho, nessa luta, nesse relacionamento com essa mãe, não consegue olhar para essa mãe com amor, continua julgando, continua cobrando algo dessa mãe, porque é como se você ficasse sempre falando para sua mãe assim: a senhora ainda me deve, ainda tá me devendo algo. Não tá bom a vida que a senhora me deu, não. Tinha que ter feito melhor. A minha mãe tinha que ter feito aquilo dali, ou tinha que ter feito assado. Enquanto você estiver fazendo isso, você não vai para o seu lugar e você não vai ter o sucesso aonde quer que você for, qualquer área que você vai. Por quê? É a sua metade que está te pedindo ali, é o seu 50% ali, né? Então você não vai estar completo. Não é, Lu? Exatamente, exatamente. E eu falo isso porque eu vivi isso no meu sistema. O meu pai ficou sem a mãe aos 2 anos de idade e sem o pai aos 9. Então, a vida inteira ele viveu esse vazio. Ele fazia muitas coisas, porém ele nunca se sentia completo, realizado, né? E exatamente por não conhecer, por desconhecer essa força que é você tomar o pai e mãe. Independente se houve esse vínculo interrompido, mas você ressignificar isso. Mas a gente olha também com respeito, porque no momento em que eles viveram, não se tinha esse conhecimento, não se era divulgado, né? Então, por isso que eu falo, a gente olha para o destino do outro com respeito, porque nós não sabemos o que nós faríamos se estivéssemos no lugar deles, né? E a mãe adotiva, ela também tem um papel fundamental, porque é ela que cuida, então ela também deve olhar com respeito para essa primeira mãe, que é a mãe biológica, né? Que deu a vida e que por causa dela, que através dela, ela teve acesso ao filho, a esse filho que ela pode contribuir para o desenvolvimento. Quando existe essa harmonia, há paz no relacionamento. Senão, essa culpa, esse ódio, entre aspas, do filho adotivo, volta todinha para a mãe adotiva. Aí começa a haver os conflitos, as dificuldades, né? Eu também vejo isso no meu sistema. Existem casos exatamente assim, porque a família adotiva não reconhece a família biológica, esconde do filho a família biológica. Então, ele sente esse vazio por quê? Porque ele não recebe a energia da vida dele. Né? O que seria diferente se eles tomassem uma outra atitude, se contasse, se respeitasse. Mas eu, enquanto pequena, eu estou no meu lugar. Eu não vou interferir. Cada um tem o seu destino. A gente faz aquilo que nos é permitido fazer, né? O que a constelação promove é essa correção energética, essa liberação de energia, mas quando a pessoa vem buscar ajuda, né? A gente só ajuda quem quer ser ajudado. Perfeito, Lu. Nossa, você falando isso aí, a questão da adoção, eu lembrei de uma constelação que eu fiz, que foi, nossa, eu me emocionei muito, porque assim, foi muito linda a questão da adoção, porque eu tenho muitos amigos assim também que sempre passou por isso e sofria com isso também. E só que eu não sabia como ajudar, então foi alguma coisa que eu fiz questão de aprofundar para poder ajudar. Mas uma constelação me marcou muito de uma pessoa que ela estava com depressão e assim, ela não estava conseguindo nem se alimentar mais, ela estava numa situação bem difícil mesmo. E ela é adotiva. E a mãe, bem, e da mesma forma como você falou aí, a mãe dela sempre falou muito mal da mãe biológica dela. Porque, como deu ela para adoção e tal. Só que esses pais dela, adotivo, o pai, eles não podem ter filhos, né? E eles criticam muito essa mãe. Então, ela guardou essa mágoa dessa mãe biológica e ficou aquela coisa toda, essa remoendo, e ela nem sabia, na realidade, que tinha isso. E então, depois que ela se tornou mãe, ela falou que começou a vir um vazio, uma tristeza, uma angústia. Porque quando ela se tornou mãe, o que aconteceu, né? Quando nós, ali na gestação, a gente ativa pelo menos o sentimento de 3 gerações. Por quê? Eu tive na barriga da minha mãe, a minha mãe teve na barriga da minha avó teve na barriga da minha bisavó. Então, quando ela ficou grávida do filho, o que aconteceu? Ela ativou o sentimento que a mãe biológica, não adotiva, teve na barriga da avó dela. Então, ela começou a ativar muitos sentimentos e o que virou? Confusão ali para ela, né? Então, quem sou eu? Ela já não sabia mais quem era ela. Ela começou a desenvolver o quê, gente? Um certo ranço dessa mãe adotiva. Ela olhava para a mãe adotiva e começou a ter raiva. E as duas começaram a quebrar o pau mesmo, mas disse que estava uma desordem total.
E aí, quando a gente foi fazer isso, que a gente começou a fazer os exercícios com ela, é claro, às vezes muitas pessoas não vai conseguir numa sessão. Isso precisa ser um acompanhamento, porque foi toda uma vida, o caso dela já estava muito grave. Mas quando ela conseguiu olhar para essa mãe lá atrás, que foi julgada, né, que foi tão criticada por ter colocado para adoção, quer dizer, essa mãe adotiva só pôde criar essa filha porque essa mãe biológica se disponibilizou a fazer esse movimento de adoção. Olha que ato de amor que as pessoas não conseguem entender, né? Porque de alguma forma essa mãe fez um ato de amor, porque a gente não sabe o que se passou no sistema dessa mulher que doou essa criança, né? Então essa mãe biológica dela. E quando ela entendeu isso, ela chorava muito, porque ela falava, caramba, é como se eu conseguisse estar sentindo um amor de uma mulher que eu não conheço. E eu falava para ela, olha, eu até me arrepio de falar, porque assim, gente, eu amo falar de mãe. E porque é uma das coisas que eu mais amo na minha vida, que eu falo da transformação, foi depois que eu me tornei mãe, que eu realmente, a gente fala que a gente conhece um amor que não tem explicação. E ela falava assim, cara, eu tô sentindo um amor que eu nem sabia que eu tinha para essa mulher que eu não conheço. E eu falava para ela, porque esse amor tá em você. Tá em você, metade de você é essa mulher, né? Então, assim, é sentir gratidão por essa mãe. Não importa se você conheceu, se você não conheceu, você só tá aqui por causa dela. E foi muito lindo, porque as filhas dela chegou a mudar a atitude com ela e a relação dela com a mãe adotiva melhorou muito, né? Então, assim, não melhora 100%, tem coisas que não vai melhorar. Por quê? Porque tem coisas que não depende dela, depende do sentimento dessa mãe adotiva. Mas do sistema da mãe. Sim. Aí já não cabe a ela, cabe a essa mãe adotiva. Essa mãe adotiva, assim, então se você conhece, a melhor forma de você ajudar alguém que adota uma criança é o quê? Olhar para essa mãe e ajudar essa mãe a ter o quê? Um amor por essa mãe que se disponibilizou a fazer com que essa criança chegasse até ela. Então, nem a mãe pode ser excluída, né, Lu? Exatamente. Porém, também a gente tem que ver até onde nós podemos ir, porque às vezes essa mãe adotiva, ela se recusa a olhar para essa outra mãe com respeito, né? E a gente também, e tá tudo bem. É o destino da pessoa e tá tudo bem, né? É como quando a gente... Você não pode mudar, não vai 100%, porque você consegue ressignificar você. Agora ela, cabe só a ela. Mas só se ressignificar ela já olhou para essa mãe adotiva de uma outra forma. Sim. Melhora muito o relacionamento, como melhora a vida dela enquanto mãe, né? O maternar dela será diferente, né? E ela vai poder entregar essa energia que ela recebe da mãe biológica, com respeito à mãe adotiva também, né? Perfeito. Perfeito. E é muito lindo. E é se trabalhando todos os dias. Se trabalhando, porque assim... a gente não tem como a gente falar assim, vamos fazer algo que vamos resolver a nossa vida. Porque todos os dias a gente tem algo a aprender. Todo dia, né, o nosso sistema, ele está sempre em movimento, né? Então, todos os dias a gente tem que buscar formas, meios, né, de estar sempre honrando isso, essa presença em nós, do nosso pai, da nossa mãe, aceitar o destino deles, né? Não cobrar igual, às vezes, se você perde uma mãe, né? Ou mesmo que você perde alguém, você fica cobrando. Por que me deixou? Ao invés de lembrar gratidão pela vida que você me deu, você foi, mas eu sigo mais um pouquinho. Eu vou continuar a minha missão. Então, a gente ter sempre esse olhar com amor para essa mãe, porque é muito importante o papel da mãe na nossa vida. E se você exclui esse papel, de alguma forma, isso vai gerar uma consequência na sua vida. É preciso a gente mudar. Então, por isso que eu falo que eu sou tão apaixonada, né, pela constelação, pelo fato de como que ela olha com amor para tudo e para todos. Então, a partir do momento que a gente consegue olhar, né, para a mulher que se disponibilizou, né, porque quando a gente é mãe, a gente sabe que a gente dá a vida pelo filho, né? Então, você imagina como que a gente tem que ser grato por uma pessoa dessa, independente do que ela faça depois que você nasceu. É só simplesmente até aquele momento de você chegar é gratidão para sempre. Né? Sim, porque a nossa mãe também pode ter os emaranhamentos dela. Ela é o melhor que pode ser, dentro daquilo que ela pode ser, né? E a gente tem que olhar para isso com respeito, né? E nós não somos seres acabados, a gente está em constante transformação, e esse é o processo da vida, né? Bert dizia que só na morte existe plenitude, completude. Enquanto nós estamos aqui, cada dia nós temos que fazer algo
para nos sentirmos melhor, não nos comparando aos outros, mas a nós mesmos. Todo dia nós temos que ser melhor do que ontem, né? E a constelação, a gente tem que lembrar sempre que ela não é mágica, ela é um processo. E que depois que você faz essa primeira constelação para liberar esse fluxo energético, você ainda pode fazer os exercícios sistêmicos para potencializar os resultados desse processo chamado constelação, né? Dessa terapia. Perfeito. É uma nova forma de olhar, né? É como se a gente Sim. colocasse uma lupa assim diante dos nossos problemas e conseguisse ver com mais clareza, com mais nitidez aquilo que estava oculto e que a gente não conseguia enxergar, né? Então é aprender a olhar para tudo de uma nova forma. Sim. Dá tempo de fazer um exercício aí? Sim, sim. Dá tempo de fazer um exercício? Pode. Um exercício com as cartas. E o que é, né, as cartas terapêuticas, né? Carta terapêutica não tem nada a ver com tarô, aí não tem nada a ver com isso. A carta terapêutica, ela é você que vai trazer a sua percepção. Por quê? As cartas, né, ela aumenta a nossa intuição, a nossa imaginação, a nossa percepção, a nossa, né, comunicação. Então, assim, é uma forma de te colocar em controle com você mesma. Quer dizer, você mesmo busca respostas que tá aí dentro de você, só que às vezes você é como se estivesse oculto, né? E então vai te ajudar a buscar assim, essas memórias através de imagens e a palavra, que uma carta tem palavra, a outra tem imagem. Então aí você vai olhar e aquilo que vier à superfície ali, que você sentir, acolha no seu coração. Ah, eu olhei para a carta e não senti nada. Calma, quieta, entrega, porque no momento certo, tudo tem que ser da maneira como tem que ser. Muitos, na hora que olham, já tem a percepção na hora. Outros, vai vir em forma de sonho, às vezes uma lembrança, às vezes amanhã, de repente, você vai estar fazendo alguma coisa, aquela imagem vai vir na sua cabeça e vai falar, nossa, era isso. E tá tudo certo. Se for agora, amanhã, daqui uma semana, tá tudo certo. Para você ver. Só lembrando, deixa eu aproveitar, gente, a Maria Luísa, ela também vende as cartas terapêuticas. Se você tiver interesse, né, Maria Luísa, é só entrar em contato com você. Inclusive, as minhas pontos de contato eu comprei da Maria Luísa. E semana passada nós fizemos um movimento com constelação com cartas. E saiu uma carta que ficou me intrigando a semana inteira. Aí hoje veio aquele insight. Até eu postei ela no feed e o insight que caiu. Então, a mãe é a realização e a fonte de conexão com tudo que existe na nossa vida. Então, vamos ao exercício? Perfeito, perfeito. Que lindo, né? Eu sou apaixonada, gente. Sou apaixonada pelas cartas. Porque muita coisa a gente acha que tem que vir daqui, né? Do racional. Tem que vir daqui. A carta ela é um meio de a gente sair aqui do racional e a gente deixar a nossa intuição vir e mostrar pra gente o que a gente precisa, não o que nós queremos. Sim, é a forma da gente conversar com a nossa alma, né? Perfeito. Então vamos lá nesse momento, tá? Então, assim, é um momento de muito respeito. Então, para tudo que você estiver fazendo agora, né? Desconecte mesmo aí. Se você estiver comendo, para de comer. Muito respeito mesmo, porque você vai se encontrar com a pessoa mais importante da sua vida, que é você, para buscar a informação que você precisa. Vamos nos conectar e, através disso, ganhar essa força que você está precisando e compreender, né, o porquê você vem sentindo isso, tá bom? Então, feche os seus olhos. Respire profundamente. Vamos respirar junto 3 vezes. Mais uma vez. Você vai permanecer com os olhos fechados. E agora, nesse momento, eu quero que você preste atenção no que você vem sentindo. Como que você se vê nesse momento da sua vida? Como que você se vê diante da realidade, da sua dificuldade que você vem passando nesse momento? Eu não sei qual é a sua dificuldade, mas agora você começa a acessar essa dificuldade que você vem sentindo nesse momento, que você não encontra respostas. Imagine como se fosse um quadro à sua frente que você começa a ver essa dificuldade.
E agora, nesse quadro, vai começar a passar um momento que você ficou chateada com a sua mãe. Muito chateada. Um momento que você ficou com raiva. Sim, você sentiu raiva da sua mãe nesse momento. Você culpou sua mãe por algo. Ou alguma situação na sua vida. Lembra desse momento, ele começa a passar nesse quadro para você. Diante disso que você vai ver. Agora você vai, eu vou colocar a carta aqui, você vai abrir o olho, você vai olhar na carta e depois você vai fechar os seus olhos novamente. Então você vai prestar atenção aqui e vai olhar nessa palavra, a palavra que saiu é essa, sozinho, e presta atenção nessa imagem. Acolha no seu coração o que vier à superfície. Preste atenção no seu corpo. O que você sente ao olhar para essa imagem? O que mudou no seu corpo? Preste atenção na batida do seu coração. Ficou mais acelerado? Como que está a sua mão? Acolha no seu coração. Feche os seus olhos novamente. Deixe vir a imagem que vier. Só preste atenção e acolha no seu coração. Agora você vai lembrar de outro momento que você ficou chateado com a sua mãe lá na sua infância. Alguma birra, alguma coisa que você pediu que a sua mãe não quis te dar. Se você não tem mãe, seja a pessoa que cuidou de você, que você gravou essa figura da imagem dessa pessoa como mãe. Mas nesse momento, lembre desse sentimento que você sentiu. Lembre que essa pessoa teve com você, mas porque a sua mãe biológica abriu espaço para que essa pessoa pudesse chegar até você, mas de alguma maneira você sentiu raiva dessa pessoa nesse momento. E você era apenas uma criança. Olha a imagem nesse quadro. Qual é esse momento? Como que você estava? Você estava brincando? Você estava bem arrumada? Você estava com a barriga cheia? Tinha mais alguém com você? Preste atenção no seu corpo. E agora você vai abrir o seu olho e vai olhar para essa outra carta. Com essa palavra. Partilhar. E essa imagem. Acolha no seu coração o que vier nessa imagem para você. Se vier uma lembrança, um sentimento. Se ao olhar a imagem você sentir dor, alguma pontada em alguma parte do seu corpo, toque nesse ponto e acolha no seu coração. Diga, eu vejo você. Feche os seus olhos novamente. Olhe para esse quadro. Deixe vir a imagem que vier. Sem qualquer julgamento, só acolha no seu coração. Agora você vai olhar para esse quadro e imaginar como que você gostaria que fosse. E se eu pudesse escolher, como seria minha mãe? Se eu tivesse esse poder, o que eu preciso fazer para equilibrar essa relação? Se você está com dificuldade na relação com a sua mãe, se você anda julgando muito essa mãe, talvez você muitas vezes desejou ter outra mãe. Muitas vezes você falou, eu não queria ter essa mãe, essa é a pior mãe que eu podia ter. Lembre desse sentimento. Como que está a sua relação com a sua mãe? Como que está a sua relação com as mães da sua família? Como que está a sua relação de mãe com você mesmo? O que você precisa olhar para você curar essa relação? Agora você vai abrir o seu olho e olhar nessa carta
Olha para essa imagem. A palavra é maravilhoso. E essa imagem. O que essa imagem fala para você? O que você consegue ver através dessa imagem? Qual a mensagem você consegue tirar para você? Acolha no seu coração, feche os seus olhos novamente. Imagine-se diante da sua mãe. Imagina que nesse momento você toca a mão direita no coração da sua mãe e a sua mãe toca a mão direita dela no seu coração. Se você sentir a necessidade, pode colocar a mão para frente, como se você realmente estivesse assim tocando no coração da sua mãe. Sinta a mão da sua mãe tocando o seu coração. Nesse momento, imagine a sua mãe eu sinto uma energia muito forte. Faça uma reverência para essa mãe. Nesse momento, diga a essa mãe, eu recebo, mãe, todo o amor através de ti. Eu recebo a vida como ela é. E eu sei que eu posso fazer diferente. Eu sinto muito por todas as vezes que eu te julguei. Por todas as vezes que eu quis que você fosse diferente. Agora eu compreendo. Imagine que você vira as costas para essa mãe e você começa a caminhar. E agora, abençoado, com a bênção dessa mãe, você ganha forças para você alcançar aquilo que você vem buscando. Sinta como está o seu corpo, como que está a batida do seu coração. Movimente seus pés, suas mãos, e quando você quiser, pode abrir o olho. Que movimento lindo. Gratidão por compartilhar. Gratidão, Lu, né? E gente, compartilha esse exercício, porque vocês vão ver assim. E se depois vocês quiserem tirar alguma dúvida, quiser perguntar pra gente, né, Lu? No direct, pode perguntar, mas assim, tenta não racionalizar nada, tá? Então, o que vier de superfície, acolha no seu coração. Porque muitas vezes a gente quer racionalizar tudo, a gente tem a mania, né? Isso já é da nossa natureza. Mas tem que não racionalizar, porque às vezes a cura que você precisa, ela está inconsciente, então você só precisa acolher no seu coração a informação que o seu sistema trouxer para você, né? Só acolha. Porque é maravilhoso, gente. É maravilhoso. Quando você não fica colocando empecilhos, que você não fica colocando ali o que você acha que é, o porquê, não pergunte para ninguém, né? Porque às vezes você vai perguntar para alguém e às vezes a pessoa não vai saber te responder. Então, assim, pode perguntar para a gente se você tiver dúvida, alguma coisa acontecer e você ficar, né, preocupado. Ah, será que é assim? Será que não é? Se você achar que precisa realmente, né, tirar essa dúvida, pode entrar em contato com a gente. Se não, só solta, que você pode ter certeza que você vai ver que de alguma forma, né, as coisas se movimentaram, assim. Eu sinto uma energia de amor aqui muito grande e é só gratidão que eu consigo sentir, assim. De alguma forma, porque antes de eu fazer esse exercício, antes de eu tirar essas cartas, né, eu me sintonizei aqui. Eu estava aqui antes da live aqui me sintonizando, porque eu gosto de fazer isso quando eu vou fazer o exercício, para que todas as pessoas que vão ver essa live gravada, porque eu recebi uma mensagem, depois eu posso até postar no meu story, de uma pessoa que mandou para mim, eu preciso dessa live, eu estou trabalhando, vai ficar gravada. Então, assim, eu pedi, né, já para o universo que enviasse as cartas certas, né, para todas as pessoas que fossem assistir ao vivo e que fossem assistir essa live gravada. Então, assim, o universo é muito sábio. Todos nós fazemos parte do nosso sistema familiar, mas também fazemos parte de um sistema universal, onde todo mundo faz parte.
Então, se você chegou até essa live, se você fez esse exercício, ou se você está fazendo agora, vai fazer agora, né? Saiba que é para você, né? E o universo te enviou isso de presente, porque pode sim transformar os seus dias. Basta você aceitar e dizer sim. Exatamente. Lembrando que essa live também vai estar lá no nosso canal no YouTube, tanto no meu como no da Maria Luísa também, para que outras pessoas possam ter acesso a esse movimento de cura e também expansão de consciência, né? Porque conhecimento também é uma forma de promover a cura para os nossos sistemas. Perfeito. Lembra Eu... que quando você cura você, não cura só você, cura todo, né? Tudo que faz parte do sistema, né, Lu? Exatamente. Claro, né, Lu? Ó, eu agradeço de coração a sua participação, você é muito iluminada, é uma pessoa maravilhosa, receba toda a minha gratidão, todo o meu respeito. Gratidão você também, que o universo continue, né, enviando todas as energias maravilhosas para você continuar sendo esse instrumento também de luz na vida das pessoas e transbordar amor, porque é isso que você faz, você transborda amor, né, e desde o primeiro momento que eu te conheci, simplesmente apaixonei. Gratidão, tá sempre comigo. Amém. Eu também te agradeço, tudo de bom, viu? Fica com Deus. Beijo, fica com Deus, gente. Compartilha essa live com o máximo de pessoas, hein?